Bom dia, meus queridos amigos e irmãos em Cristo. Estamos aqui nesta manhã para celebrar juntos o amor de Deus derramado por cada um de nós lá na cruz. Queremos convidar você para cantar agora conosco essa linda canção. Olá, muito bom dia. A canção que acabamos de ouvir, ela assim diz: sim, eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Que loucura isso! Temos hoje sexta-feira da Paixão, e se não fosse pela ressurreição e o cumprimento de um plano maior, a nossa redenção,
Este seria um desses dias para ser esquecido para sempre. Mas porque ele morreu e vivo está, como foi anunciado que haveria de fato de acontecer ao longo da história, por isso nós celebramos esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo que esse Santo Espírito de Deus que entre nós está neste momento, continue falando conosco ao longo desse culto e nos leve a proclamar esse plano extraordinário do Pai amoroso que entrega o seu único Filho por toda uma humanidade perdida, fadada a viver eternamente separada de Deus. Porque Ele morreu, ressuscitou e vivo está, é que nós estamos aqui. Não é isso amor? Se isso não for amor, nós queremos cantar agora. Quero convidá-los a uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, obrigado pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor, por esse amor incondicional, esse amor que vai até as últimas consequências, que entrega o seu próprio Filho por uma geração de pessoas que não mereciam isso. Continuamos não merecendo, Senhor, mas reconhecemos e aceitamos o teu grande amor. E te pedimos, ó Pai, então limpa-nos e purifica-nos nessa manhã, para que tua palavra seja plantada nos nossos corações, seja essa boa semente a gerar 100 por 1. E, Senhor, tu possas estar aqui abençoando esse momento de celebração e, acima de tudo, ó Pai, falando e transformando a nossa vida. Isso nós te pedimos, por isso também te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Como palavra de reflexão nesse momento, quero trazer uma palavra que se encontra em Mateus 26 e seguintes, que assim diz: Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomam e comam. Este é o meu corpo.
A seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças a Deus aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que dessa hora em diante nunca mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo, no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Temos nesse texto a última ceia de Jesus com os seus amigos, antes da sua morte. E, portanto, eu quero, nesse momento, focar no finalzinho desse texto, aonde ali nos diz: depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Há mais de 2000 anos, naquela quinta-feira à noite anterior à crucificação, Jesus janta com os seus amigos e eles cantam juntos aquela que seria a última canção. E foi o primeiro dia dos pães asmos, quando eles sacrificavam um cordeiro da Páscoa. Jesus e seus discípulos fizeram o que sempre faziam na véspera da Páscoa. Comiam o cordeiro assado, as ervas amargas e os pães asmos, e bebiam vinho também. Oravam e cantavam de acordo com a tradição judaica. Mas Jesus, ele não estava simplesmente repetindo uma tradição milenar por repetir. Ele estava terminando a sua missão. Isso é, ele estava preparando o último cordeiro. Na verdade, estava preparando a si mesmo para o abate. E Jesus e seus discípulos cantaram uma canção antes de deixar o cenáculo e ir para o Monte das Oliveiras, conforme nós vimos no texto. E a canção escolhida para esse momento provavelmente era um dos salmos. Do Salmo 113 ao 118, ali os judeus costumavam cantar estes salmos. 113 até o 118, você pode ler em algum outro momento para se inteirar de todo o conteúdo. Eles costumavam a cantar para concluir a celebração da Páscoa. E eles provavelmente cantaram em duas partes, isso é, o líder Jesus recitava as falas e os seus seguidores respondiam o refrão que dizia: louvado seja o Senhor, aleluia. Alguns dias antes, Jesus também citou o último salmo de Halel para tornar clara a sua missão. E esse salmo diz, e também depois vai ser lembrado no Novo Testamento, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Foi o que o Senhor fez. E é maravilhoso, portanto, aos nossos olhos. Os salmos, eles serviam como um roteiro dessa história sagrada. E Jesus sabia qual era a sua parte. Ele era o filho de Davi, o cordeiro que deveria ser sacrificado, a pedra angular escolhida do verdadeiro templo do Senhor. Os salmos, então, eram, por assim dizer, a trilha sonora da alma de Jesus, enquanto ele preparava a imensa agonia da sua morte. E aqui está o refrão dessa canção agonizante cantada naquela quinta-feira: bendito seja o nome do Senhor a partir deste momento e também para sempre. Abençoaremos o Senhor a partir desse momento e também para sempre, por causa desse gesto. Louvem o Senhor. O filho cantou o que era verdadeiro, certo e bom.
Embora a falsidade, a injustiça e o mal parecessem triunfar naquele triste e doloroso momento. Mas a vida vence a morte. Você libertou a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés de tropeçarem, diz a palavra, e eu caminharei diante do Senhor na terra dos viventes. Salmo 116, 8 e 9. Portanto, nós podemos dizer que precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E preciosa foi aos olhos do Pai a morte do Filho. E é preciosa aos nossos olhos porque ela traz redenção. Ele pagou o preço que seria nosso. E a canção que cantaram lembra que a morte foi justa, necessária, preciosa aos olhos do Pai, mas não sem dor. Mas que também, acima de tudo, a morte não teria a última palavra. Ele haveria de carregar aquela pesada cruz, confiante de que ele sairia da tumba da sepultura no domingo. E a taça é levantada conforme vimos. Vou levantar o copo da salvação e invocar o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o meu povo, diz o salmista. Naquela noite da quinta-feira, Jesus também levantou a taça, tomou o copo, deu graças e convidou os seus discípulos a participar do vinho que representava o seu sangue. Porém, lá no Getsêmani, o cálice de Jesus continha uma bebida muito estranha: ira e redenção, abandono e perdão, amargura e bênção. O Filho se manteve obediente, os seus votos foram cumpridos de boa vontade. Ele bebeu de todo o cálice que o Pai lhe deu e ele sabia que ele haveria de ressuscitar. Mas ele também sabia que em meio a toda aquela agonia, dor e sofrimento, o Senhor está do meu lado, não terei medo, assim como a palavra diz, o Senhor está do teu lado também nesse momento, não tenha medo. O que me pode fazer o homem? O Senhor está do meu lado, Ele é o meu ajudante, eu triunfarei diante daqueles que me odeiam. Talvez essa palavra fosse lembrada muitas vezes por Jesus também. A canção cantada lembrava que Jesus estava com ele e que ele não precisava temer mal algum, nem o governador poderoso, nem os sacerdotes que zombavam dele, nem os soldados brutais, nem a multidão enlouquecida que dizia: crucificam. O que o homem pode fazer comigo? Talvez eles podem pecar e me matar, Jesus poderia ter pensado. Mas eles não podem frustrar os planos de Deus. Jesus, ele não se defendeu das mentiras, ele não se defendeu dos açoites. Por quê? Porque ele abraçou a sua missão e aguardou a sua justificação. Foi paciente até o fim. Ele não buscou vingança, mas ele orou para os seus perseguidores e ele os entregou de fato nas mãos do Pai. Enquanto os seus oponentes tentavam alegremente acabar com ele, Jesus cumpriu as Escrituras e declarou: está consumado. Quando ele diz isso, ele está dizendo: o teu plano maior, o teu plano de amor, o teu plano de redenção está consumado. Esses salmos de louvor serviam como uma melodia para aquele difícil momento, para aquela quinta-feira tão pesada, tão agonizante. E o Filho adorou o Pai nas horas mais sombrias. Ele ressignificou a celebração judaica da Páscoa. Ele jantou, ele cantou com os seus amigos diante de uma missão que seria muito difícil.
Sabe, queridos, às vezes eu olho para esse tempo difícil em que nós vivemos e eu fico me perguntando se nós também somos capazes de cantar e bendizer o nome do Senhor, sabendo que Ele está conosco, que não estamos sozinhos. Quando eu trabalhava em Agrolândia, eu lembro de uma pessoa cristã muito querida que trabalhava conosco, e ela, quando fazia alguns movimentos, ela tirava os ombros fora do lugar. E naquele dia ela estava pendurando algumas roupas, a Dona Vale, e ela teve os seus ombros deslocados pelo movimento. E nós fomos, eu peguei ligeiro carro e levei ela para o pronto-socorro, e lá demorou muito, porque estavam muitas pessoas à frente para serem atendidas, vítimas de infarto, de acidentes. E a dor era tamanha que de repente eu vi a Dona Vale cantando baixinho alguns hinos. E eu até brinquei com ela e disse: Dona Vale, aqui não é lugar de cantar, aqui é lugar de chorar, para que a senhora seja atendida rapidamente e essa dor seja aliviada. A Dona Vale cantava, mesmo com dores terríveis nos ombros. Jesus cantava, mesmo sabendo que ele estava prestes a ter que tomar a cruz e ser crucificado. Essas canções das Escrituras, portanto, elas fortaleceram o nosso Senhor e Salvador e ajudaram a suportar o peso da cruz, a dor da cruz, porque ele sabia também do triunfo que ele teria no domingo. E provavelmente essa cena fica gravada para sempre na memória dos seus amigos. E vai permanecer também para sempre na nossa memória e também no nosso coração. E a pergunta é: qual a canção que você cantaria com os seus diante de momentos difíceis? Seria uma canção? Ou será que é sempre um lamento? É uma canção de louvor a Deus, sabendo que tudo isso vai passar e que Ele está conosco, ou é um tempo de lamento? Não esqueçam, a canção que Jesus cantou continuará sendo ouvida pelo mundo através de cada um de nós. É o nosso testemunho no presente tempo que vai fazer com que essa canção de Jesus continue sendo cantada pela humanidade como testemunho para a honra e glória do Senhor. Portanto, eu e você somos chamados a fazer a diferença. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. Todos que caminham o caminho da agonia, das dores, das incertezas, do renovo, da esperança que vem por meio da cruz, todos os que caminharam com Jesus esse caminho também até a ressurreição e a alegria de saber que Ele venceu a morte, também continuaram sofrendo. Ele prometeu que estaria com eles depois e que conduziria todos aqueles momentos. Ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas os relatos dos evangelhos nos dizem exatamente como as coisas estavam após a morte e também ressurreição de Cristo. O medo, o assombro, o desânimo, a dureza de coração, a sobremaneira, a incredulidade, melhor dizendo, sobremaneira essa incredulidade fazia parte e gerava muito mau humor entre os próprios discípulos. O medo era tamanho que estavam escondidos, com as portas bem trancadas. Alguns queriam distância de Jerusalém, como parece ser com aqueles discípulos a caminho de Emaús. E se nós pensarmos em Tomé, por exemplo, ele tinha sumido, ninguém sabia do paradeiro, era ignorado pelos próprios amigos, porque por causa do medo, por causa das dificuldades. Então, não esqueçam, queridos, nós somos chamados a cantar sim, em meio à dor e ao sofrimento. Mas se você, em alguns momentos, não sentir forças para isso, saiba que nós somos humanos. E isso é assim mesmo com cada um de nós. Nós precisamos estar em sintonia com Deus.
Nós precisamos buscar nele forças para que isso aconteça. Se a história terminasse como terminou na sexta-feira da Paixão, se a história terminasse desse jeito, seria muito triste. E se de fato nós olharmos um pouco depois, essa história dos discípulos ainda se escondendo com medo, com receio, com sofrimento e dor tremendas também no coração, nós vamos dizer, seria muito triste se terminasse assim. Mas Deus, como havia prometido, mandou o Espírito Santo. E isso acabou fazendo toda a diferença, porque aqueles que viram a morte tiveram medo de serem mortos, por causa de tudo que experimentaram ali e por causa do Espírito Santo que receberam depois, também tiveram coragem tamanha, ao ponto de ir até as últimas consequências. E quase todos, com exceção de um, também foram mortos em virtude dessa fé, o que faz mostrar que de fato tudo isso é verdade, tudo isso é real, tudo isso nós podemos crer, e que a morte, acima de tudo, não foi capaz de deter o próprio Salvador, e que também não será capaz de nos deter. Por isso vamos nos levantar nesse dia. E vamos anunciar também a salvação que Ele veio trazer. Vamos contar isso às pessoas que nós temos contato. Você tem uma poderosa ferramenta nas suas mãos e com um clicar dos seus dedos você pode mandar mensagens preciosas que falam desse plano maravilhoso de Deus. E mais, eu quero dizer contigo, Ele não precisaria contar contigo. Mas Ele quer contar contigo sim para essa missão. O que você irá fazer ao sair desse momento de culto nessa manhã? O que você irá fazer? Você vai calar e viver só para ti aquilo que de fato você está vivendo e experimentou junto do Salvador? Ou você vai contar isso adiante também? É a nossa tarefa, é a nossa missão. Eu quero convidá-los a uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, graças nós te rendemos por esse momento tão precioso, ainda que breve na Tua presença, Senhor, aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que conosco estão e estarão sintonizados para esse momento que nós queremos dizer é para Ti, é para a Tua honra e glória, porque nós sabemos que está no meio de nós. Senhor, continue falando ao nosso coração, transforme a nossa vida por causa desse grande gesto de amor, que nós sejamos de fato sensibilizados e nos deixemos moldar então pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Não poderíamos terminar de maneira diferente. E eu quero convidá-los a nós cantarmos juntos essa canção que diz: Te agradeço. Vais fazer por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor.
Quero lembrar aqui também nessa manhã que nós teremos culto no domingo da Páscoa e pela manhã. Precisamos respeitar, sim, 25% de participação. Queremos cuidar disso, queremos nos precaver e tomar todos os cuidados, mas queremos ter esse momento juntos. Então você também está convidado a estar conosco domingo às 9 horas da manhã, quando nós queremos celebrar aqui culto presencial. Você é o nosso convidado. Quero invocar também a bênção de Deus. Só mais uma coisa que eu lembrei ainda também. A secretaria estará aberta. Se você deseja efetuar alguma contribuição ou coisa assim, também poderá fazê-lo nesse momento. Quero invocar a bênção de Deus. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre você e permaneça contigo hoje e sempre. Amém. Que possamos ir então e servir esse Senhor com alegria, anunciando os seus grandes feitos entre nós. Bom dia a todos.